começa mais uma edição do nosso Sagres em Tom Maior. Hoje para falar de um tema que durante os últimos 6 meses a gente sempre traz essa pergunta: como posso ser solução? Como jornalista, eu não vou ser capaz de desenvolver uma vacina, por exemplo. Eu não tenho conhecimento técnico para poder colaborar com isso, ou de uma pesquisa, ou ligada à ciência da saúde. Mas como jornalista, eu posso ser solução em meio à pandemia e ser o pós-pandemia, que vai ser ainda muito mais importante, trazendo oportunidades, trazendo conhecimento, a informação que é possível formar a sua educação, a sua opinião, para que você enxergue, olhe, observe e se coloque no lugar do outro, talvez. Esse é o nosso papel nesse momento aqui como jornalista, e por isso a gente começa o programa de hoje fazendo essa pergunta: como posso ser solução? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o tema de hoje é que um brasileiro foi nomeado jovem líder pela Organização das Nações Unidas. E um trabalho incrível, liderado por ele e outras instituições, no atendimento, na redução de desigualdades, mas principalmente para atingir uma das metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a saúde e o bem-estar de todos e todas, que é o ODS 3, que faz parte da Agenda 2030. O Sistema Sagres de Comunicação apoia editorialmente e por isso a gente coloca na pauta, no nosso tema, na nossa produção, assuntos que estejam alinhados e de pessoas que desenvolvem e atuam no sentido, conscientes ou não, que colaboram com a Agenda 2030 da ONU. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais dessa história, da trajetória deste brasileiro, o Ralph Toenges, ele que foi nomeado jovem líder, participa comigo junto com a Lívia Bailão, minha companheira de todas as tardes. Primeiro é visita, então eu desejo que você seja muito bem-vindo. Agradeço muito a disponibilidade, Ralph. Seja muito bem-vindo à Sagres. Prazer estar do lado de vocês e poder contar um pouco do nosso trabalho. Muito bom, Ralph. Ralph, que é empreendedor social, presidente da ONG Renovatio e do negócio social Viver Bem. Então, da ONG Renovatio e do negócio social Ver Bem, que a gente vai entender um pouco. E comigo, Lívia Bailão. Seja bem-vinda, Lívia. Oi, Vinícius, tudo bem? Tudo Você ótimo. sabe que eu agora sinto falta, né, de não estar aí no estúdio, do seu lado, com Você toda a equipe. Você está querendo aglomerar, né, Lívia? De 2, de 3, tá bom, né, Vinícius? Agora já tá podendo. Um beijo para você, para toda a equipe do Tom Maior. Obrigada, Ralph, pela sua presença. E um grande abraço para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Um final de semana em Tom Maior. Com certeza. Em setembro foram anunciados os nomes dos 17 eleitos, em setembro agora de 2020, para compor a turma 2020 do programa Jovens Líderes para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que este ano tem como representante o brasileiro empreendedor que eu anunciei aqui, o Ralph Toenges. A iniciativa recebeu mais de 7 mil inscrições no mundo inteiro e selecionou 17 candidatos com projetos e ações de maior impacto nos esforços de erradicação da pobreza, combate às mudanças climáticas e redução das desigualdades. Primeiro, Ralph, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua biografia, como é que você teve essa ideia de se inscrever para esse projeto de jovem líder da ONU? Tá bom, meu nome é Ralph Toenges, eu tenho 29 anos e hoje eu lidero, igual você falou, a ONG Renovatio e a Ver Bem, que trabalha na promoção da saúde visual no Brasil, né? Então, acho que a gente pode falar um pouco da nossa atuação também na pandemia do combate à Covid-19, como a gente foi um protagonista nesse momento, né? Mas, basicamente, o que a gente faz hoje, a gente é a maior ONG privada de saúde oftalmológica do Brasil. Quando eu falo privada, é que a gente nunca recebeu recurso público, então sempre com recursos de empresas e pessoas físicas,
permitiram que a gente levasse nos últimos 6 anos atendimento para mais de 150 mil pessoas no Brasil, em 21 estados, Moçambique, Haiti e Índia. E a gente faz ações oftalmológicas em larga escala. Então, a gente tem hoje carretas, ônibus que viajam o Brasil para os lugares mais carentes. A gente promove o atendimento oftalmológico completo, o exame de vista completo e a doação de um óculos na hora. Então, isso começou há 6 anos atrás, quando eu estava na faculdade ainda. Eu cursei 3 faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz Direito na USP, Economia e Administração no INSPER. Então, em 2015, eu brinco, que minha mãe assistiu 14 horas e meia de colação de grau, que eu formei nos 3 cursos ao mesmo tempo. E eu pude estudar porque eu tive apoio de muita gente. Eu tive bolsa da Fundação Estudar, eu tive bolsa do próprio INSPER. Meu colégio, do meu ensino médio, pagou 1 ano da minha faculdade, não do INSPER, que é uma faculdade privada, não da USP, que é pública. E eu pude... E eu tinha um ano da faculdade, estava 2 anos para me formar, eu queria retribuir para a sociedade a oportunidade que eu recebi. E aí eu fundei uma organização estudantil que chamava Enactus, que é uma organização que cria times em faculdades para criar projetos de impacto social. E nisso eu ganhei um prêmio, é uma competição, então tenho competição nacional, que acontece anualmente em São Paulo, e uma vez por ano, o time que ganhou em São Paulo vai para o Mundial. E aí tem esse Mundial em vários países. Em 2013 eu ganhei a oportunidade para ir para o Mundial, eu fui para o México, lá eu conheci uma realidade que falava que 680 milhões de pessoas precisavam de um par de óculos e não podiam pagar. Então imagina que 10% da população mundial precisa enxergar e não consegue enxergar pelo simples fato que não consegue pagar por algo tão simples quanto um par de óculos. E aí um alemão inventou uma tecnologia que chama Good Vision Glasses, que é um óculos de baixo custo, que ele é montado na hora. Ele estava atuando com essa tecnologia em países da África e da Ásia. E eu propus trazer essa tecnologia para o Brasil, porque eu fui entender o problema aqui, A gente pode discutir um pouco mais depois, se for o caso, de quais são os motivos de porque é tão importante trabalhar com saúde, mas a gente importou essa tecnologia para cá 6 anos atrás para atingir, nesses últimos 6 anos, 150 mil pessoas. E antes de eu passar para a Lívia, para fazer perguntas, você formou em Direito, Administração e Economia. Ao mesmo tempo, eu já fiquei imaginando a loucura que deve ter sido esse 2014. Sim. E como é que o empreendedorismo social passa a fazer parte da sua vida, ligado? Foi no momento da faculdade, você conseguiu juntar os 3 cursos para criar esse projeto que você desenvolve? O que foi o seu start, o seu ponto de partida de falar assim, não vou aceitar isso? Então, foi na faculdade mesmo, Então, na faculdade eu tive a oportunidade, como eu falei, de cofundar a Enactus, que é uma organização social para criar empreendedores sociais universitários. E foi na faculdade ainda que eu criei a Renovatio, Então, nos primeiros 2 anos da Renovatio, nossos primeiros 15 mil óculos em 12 estados no Brasil, nossa primeira unidade móvel, que foi o nosso primeiro ônibus, eu construí ainda como estudante universitário. Então, eu estava na faculdade ainda, cursava os 3 cursos, e foi um pouco loucura, mas no final deu certo. E quando eu estava me formando, aí sim foi um processo de decisão de continuar e não por uma carreira tradicional, E me definir como empreendedor social e, de fato, tomar a decisão de seguir na missão de transformar, que é a missão hoje da Renovate, da Everbem, a saúde visual no Brasil. Interessante, Lívia. Você daria conta de 3 cursos ao mesmo tempo, Lívia? Nossa, mas nem pensar, eu acho. Eu gostei quando você falou que a sua mãe assistiu não sei quantas horas de colação de grau, pra você. 14 horas e meia. A primeira, meu filho formou, a segunda, legal, a terceira, preciso ir mesmo? Exatamente, mas com certeza ela estava lá no puro orgulho. Ralph, deixa eu te perguntar, e como surgiu essa questão da ONU? Você inscreve o projeto, alguém te recomendou, você já faz contatos com esses organismos internacionais? Conta para nós a sua trajetória e da organização em relação a essa questão com a ONU, com essa premiação, essa trajetória. Na verdade, a gente tem dentro da Renovate um time hoje que ele é focado em edital e premiação. A gente, nos últimos 6 anos, a gente foi bastante premiado, tanto nacional quanto internacionalmente. Então, eu fui eleito pela Forbes, daquela lista do Under 30, que são os 30 jovens mais promissores do Brasil antes dos 30 anos. Eu fui eleito empresa social do ano pela Folha de São Paulo e Fundação Schwab. Aí, em 2019,
Global Influential Leader pela ESSPC, que é uma outra organização de escolas que fomenta escolas de negócio, né, como a Alumni. Então, assim, a gente sempre busca, né, tanto premiações, e porque isso traz visibilidade para o nosso trabalho e apoia na nossa busca por recursos, parceiros e tudo, né? Então, quando a gente identificou essa oportunidade, o nosso time identificou, falei, vamos nos inscrever, porque faz sentido, né? A premiação, ela é uma premiação na prática, né? São jovens que na prática já estão executando projetos que estejam fazendo algum desenvolvimento, apoiando alguma das 17 ODSs, né? A gente, igual o Vinícius falou bem, a gente apoia a ODS Saúde, mas também eu falo muito da ODS 17, que é a parceria pelas próprias ODS, que a gente consegue unir bastantes players para poder atuar em vários projetos, né? E a gente decidiu se inscrever. Foi um processo que foi bem longo, né? Ele começou em fevereiro, janeiro, foram 7 mil inscritos de 172 países, e eu tive a grata surpresa, né? Acho que pelo impacto que a gente já causa, né? Então, atingir 150 mil pessoas hoje sem recurso público, a gente pode atingir 21 estados, a gente tem atuação hoje na África e na Ásia, a gente teve em Moçambique, hoje até no Caribe, no Haiti, e a gente conseguia atuar uma escala muito grande nacionalmente, e hoje começando internacionalmente o trabalho da Renovatio. Eu acho que isso reconheceu que a gente estava, de alguma maneira, né, impactando as ODS, e a ONU me escolheu, né, como um desses 17 jovens ao redor do mundo, que tem um trabalho já prático, né, que já executa algo em benefício às ODS, né? Sim. O Ralph, e hoje você escolheu a saúde visual. Gostei desse termo, né? E é um ponto em que eu uso óculos. Nessa tela, nesse momento, tem 2 que usam óculos. A Lívia está sem óculos. Não sei se usa, não sei se não usa, ainda não. Então, ainda não. Fale por você. Eu não uso. Olha que eu sou mais velha de todos vocês. De todos vocês. Precisada. Chegou numa idade, não tem como fugir do óculos de perto, infelizmente. É verdade, eu sei. Qual que é o ponto mais crítico hoje dentro desse processo da saúde visual? É o óculos, é a lente ou é o acesso? É tudo, na verdade, né? Então, assim, a saúde visual é uma coisa que a gente não pensa como problema, não é uma coisa que parece tão latente, né? Mas quando você vê os dados, você vê que ele é muito complicado. Então, hoje, 71% dos municípios do Brasil não possuem médico oftalmologista, nem público nem privado. Então, 7 em cada 10 municípios do Brasil, você não tem sequer acesso a algum mecanismo de saúde visual, né? E quando eu voltei, a gente foi estudar os problemas do que leva a visão do óculos. Eu falo, né? Eu estudei em escolas, vamos dizer, de certa forma, elitistas. Eu vivo o grande centro empresarial do Brasil, né? Mas se for estudar o problema dos impactos da saúde visual, a gente acha dados mega relevantes. Primeiro é que 42 milhões de brasileiros precisam de óculos hoje e ainda não sabem que precisam, que já é algo tipo 20% da população mundial brasileira precisa de óculos, não sabe que precisa ainda, porque não tem acesso, né? 1/3 da população nunca foi no oftalmologista na vida. E aí a gente acha que o dado que para mim que é mais chocante, né, é no que tange a educação. O maior motivo de evasão escolar no Brasil hoje, 22,9% da evasão escolar, está diretamente ligado a problemas de visão. Então a gente fala muito de mudar a educação, mas pode ter a melhor escola pública do mundo, o melhor professor do mundo, se a criança não enxerga, ela não aprende. 85% do aprendizado é pelos olhos. Então, e o Brasil hoje, a maior taxa de evasão escolar é ligada a problemas de visão. E o Brasil tem a terceira maior taxa de evasão escolar, é 24,3%, entre os 100 países com maior IDH. Então você vê que o problema é muito latente. Então, assim, a gente tem a dificuldade de acesso, o óculos é um produto caro, a gente tem a dificuldade de acesso ao médico, a gente tem a dificuldade de triagem. Então, assim, a saúde visual hoje no Brasil, ela é colapsada. É a especialidade com maior fila no SUS, né? Você tem clínica geral, que é a clínica geral, depois gineco, não precisa, vamos dizer assim, depois, então, com maior demanda. E você não tem a oferta suficiente para poder resolver o problema. Na verdade, longe disso. Ô, Ralph, e a telemedicina parece ser uma questão difícil de ser uma solução nesse caso, né? Porque... Sim, assim, pela minha visão limitada do assunto, mas assim, eu estou tentando enxergar assim, como é que você... Para resolver esse problema da falta de oftalmologistas em mais de 70% das cidades brasileiras. A telemedicina resolve muita coisa, mas esse é um tema que tem uma necessidade mais forte de ser presencial, né? Por causa das lentes
sim e não. Então, assim, hoje a telemedicina ela tem dificuldade para oftalmologia de fato, porque a tecnologia é cara. Mas ano passado a gente tomou a decisão de gerar escala para a Renovatio. E, de fato, resolveu. Por mais que a gente se orgulhe muito dos 150 mil atendimentos que a gente já fez até hoje, a gente ainda tangencia o problema, né? Assim, a gente não é o suficiente para resolver os 42 milhões de pessoas que precisam. Então, ano passado, eu fiz 113 voos. Eu voei o mundo inteiro, na verdade, procurando o que há de mais inovador em saúde oftalmológica no mundo. E a gente descobriu tecnologias que a gente está hoje estudando, a gente fez várias parcerias com empresas de fora, porque existe hoje tecnologia de triagem em larga escala com inteligência artificial, existe hoje a refração, né, que é a medida do óculos, basicamente com o uso de apenas um celular. Então eu consigo olhar no celular e com base em certas questões e uma inteligência artificial, ele provê o meu óculos. Óbvio, são tecnologias experimentais ainda, mas a gente acredita que no futuro a tecnologia vai ser essencial no processo de democratizar a saúde visual. A gente sabe, o oftalmologista nunca vai ser substituído, né? Ele é a peça-chave do sistema. A gente fala, eu não preciso levar para o interior. É mais fácil eu triar essa população fora na tecnologia e trazer as pessoas para os grandes centros. Então, assim, a gente está vivendo muita coisa fora, muita coisa acontecendo no mundo. A gente foi para o Vale do Silício, foi para Israel, foi para a Itália, foi para a China, foi para a França, foi para vários países onde são polos de desenvolvimento de tecnologia para a saúde visual. E a gente acredita que sim, nos próximos anos, a gente vai ter soluções bem inovadoras para poder resolver esse problema, né? É um problema que, particularmente, eu imaginava, eu conhecia, a gente vai vendo as notícias. Me chamou muito a atenção o dado do IBGE agora recente, que no Brasil 20% da população tem algum tipo de deficiência visual. Nós estamos falando aí de mais ou menos 40 milhões de pessoas, né? Então, assim, é muita gente. Sim. É uma demanda. E, normalmente, são as pessoas que têm dificuldade de acesso, têm seus direitos ceifados, né? Que são elas que mais precisam desse tipo de ajuda. E aí... Ô, Vinícius. Oi, Lívia. E se a gente for ver, né, o impacto disso na educação, nos índices de evasão escolar, né, essa correlação, ela é chocante mesmo. É um óculos, né, interferindo tanto nessa questão da educação, né, que aí desemboca na cultura. Eu queria perguntar algo para o Ralph. Tem tempo? Pode perguntar. Tá. Ralph, você falou, assim, foi bem enfático, né, que a instituição, a Renovatio, ela não recebe recursos públicos, né? E assim, e aí a minha pergunta né, de onde vem a sustentabilidade de vocês, como vocês trabalham em parceria com essas empresas, porque deve ter bastante pessoas na área administrativa, na área fim, a gente viu as fotos aqui, na pandemia parece que o negócio não, né, vocês continuaram ativos e indo, vimos aí o pessoal de máscara, né, nas filas com distanciamento, mas e como se dá a sustentabilidade de toda essa engrenagem complexa e grande, né, avolumada que é a Renovatio? Então, assim, só para deixar claro, assim, a gente nunca recebeu recurso público, a gente não vê um problema em si, tá? Assim, a gente, inclusive hoje, a gente está em discussões em Brasília, mas a gente fez vários estudos científicos, né, para poder mostrar o problema, estudos científicos próprios nossos, para mostrar o problema da necessidade e como ele consegue entregar uma solução para o poder público mais eficiente do que ele fez hoje. E a decisão no começo da Renovatio não buscar recurso público, a gente foi 100% com recurso privado, eu já explico de onde vem esse recurso, mas a gente sempre, e agora, onde a gente tem evidência, a gente tem dado para poder mostrar ao poder público, até a gente entender como o nosso processo é mais eficiente, como funciona hoje, a gente acredita sim que para ter escala, a gente precisa ter uma relação intersetorial, né? Primeiro setor, que é o governo, segundo setor, que são as empresas, e o terceiro setor, que são as ONGs. Então a gente acredita sim que é possível a gente avançar nessa parceria agora que a gente tem dados, a gente tem tamanho e a gente provou que nosso modelo funciona. Então a gente consegue gerar política pública com base em evidência, né? Que é o que a gente tanto fala. Então, assim, só para deixar claro que não é não pegamos recurso público, não é nada contra o governo, é só que a gente
quis montar dado e quis gerar ciência para poder falar com o governo de igual para igual, com base em evidência, não com base em achismo. Até hoje, na verdade, a Renovat ela foi 100% financiada com capital privado, então 84% veio de grandes empresas. Então a gente tem hoje o Bank of America, Santander, Sul América, Federação com a gente, Unimed Vitória, Raia Drogasil agora pelo estado da revista Sorria. Então várias empresas grandes apoiam o sonho da Renovat de transformar a saúde visual. Eu citei algumas delas aqui hoje. E não só monetariamente, mas também a gente tem BCG, que ajudou a gente a montar um modelo de consultoria. Então, várias empresas que apoiam esse sistema para que ele chegue em cada vez mais pessoas, né? Então, a gente fez uma com a Sky recentemente. Então, o apoio da Sky, a gente foi para Jaguariúna, no interior de São Paulo. Ele tem problema de visão de todas as crianças da rede municipal de ensino. Em 14 dias, 329 óculos doados, operação Mediciente, que resolveu o problema de uma cidade inteira. Então, hoje, 84% do recurso ele de pessoa empresarial, né, de empresas, 16% de pessoas físicas, tanto grandes famílias empresárias quanto pessoas que entram no nosso site fazem doações pontuais ou doações mensais. Então, esse é um recurso ainda relevante para a gente. Inclusive, chama as pessoas para poder apoiar o nosso trabalho no site da Renovat. Mas hoje a gente tem 40 colaboradores, então que a gente trabalha tanto na linha de frente, nas ações, e também no nosso administrativo, poder rodar essa operação que gira o Brasil. E eu acho que o grande ponto da pandemia que você falou, né, a gente continuou 100%, na verdade não. A gente teve a última ação nossa, a gente teve a primeira ação nossa pós-pandemia, agora, há 2 semanas atrás, com todos os protocolos de Covid, né? A saúde visual foi a especialidade que mais foi afetada na pandemia. Houve uma redução de 81% em relação ao ano passado, no mesmo período. Mas a gente fez várias ações, né? Porque a gente falou assim, a gente teve todas as nossas ações canceladas. A gente falou, a gente tem um time especialista que entende de saúde e a gente vai fazer alguma coisa em relação ao combate à Covid-19. Então, a gente lançou várias iniciativas, a gente lançou o Movimento 2 em 2, a Pesquisa de Juventude e Pandemia, então a gente fez uma doação de EPI para poder apoiar e ser protagonista do combate ao Covid-19. Então, assim, a Renovat não parou nesse momento de pandemia, mas, na verdade, a gente focou, né? A gente fez vamos fazer um pausa na nossa missão principal, que é a saúde visual, mas apoiar com a expertise que a gente tem de saúde no combate à Covid-19. Eu acho que a gente atingiu resultados que foram mega relevantes. Ralph, bacana. O trabalho, o título, né, de pertencer à turma dos 20 líderes jovens do mundo, né, apoiados aí pela ONU, além de ser um reconhecimento, uma valorização, também te oferece algumas demandas. O que você tem que desenvolver a partir desse título, vamos dizer, a partir desse trabalho e desse... eu não queria usar a palavra rótulo, mas eu vou repetir. Desse reconhecimento que você recebe. Eu acho que a missão agora é trazer mais conhecimento e visibilidade para as ODSs, né? Então a gente tem uma meta muito ousada até 2030, faltam 10 anos, né? Então a gente fala que hoje é a década da ação. A gente tem que botar a mão na massa, não tem mais tempo de ficar planejando políticas diferentes para poder resolver e tentar atingir essas metas que são mega ousadas. Então a gente tem que começar a trabalhar e botar a mão na massa. Então o que eu falo, né, que a minha missão hoje também, quando eu propus meu projeto para a ONU, é que a gente quer inspirar jovens. Hoje a gente tem a maior geração de jovens do Brasil. Então a gente tem 50 milhões de jovens até 34 anos. Entre 14 a 29 anos, são 50 milhões de pessoas. Então a gente tem que inspirar essas pessoas a botar a mão na massa e, de fato, executarem ações, né? E aí, tanto no âmbito local, no âmbito do seu bairro, mas talvez municipal, ou ações como a Renovat, que atingiram uma escala nacional, para poder, de alguma maneira, impactar. A gente só consegue atingir as ODS, né, e atingir esses objetivos se a gente tiver, sim, uma relação intersetorial. Governo, sociedade civil e empresa atuando em conjunto com a missão clara de resolver um problema. Então, é o momento de agir. Então, acho que a minha missão, também, óbvio, é continuar meu trabalho e escalar ele, mas também inspirar outras pessoas. E aí eu tenho um foco muito grande na juventude, né, para poder as pessoas botarem a mão na massa e também trabalharem em prol desses objetivos. Então, eu vou aproveitar, só fazer mais 2 perguntinhas para a gente já ir encerrando. Para quem está com essa iniciativa, para essa turma, né, de jovens que querem, que é o foco da campanha, deve estar perguntando assim, nossa, eu vejo aqui no meu bairro tantos problemas, por onde ele deve começar?
cara começa pelo que você tem afinidade. Então, assim, eu sempre brinco, né? No começo da Renovatio, a gente teve várias iniciativas. A gente teve saúde visual, a gente trabalhou com primeira infância, a gente teve iniciativa de alimentação, e a gente começou a focar em muita coisa e a gente acabava não fazendo nada bem feito, né? E a gente percebeu que a gente não é super-herói. Então, acho que foi o grande... Assim, a gente não sou super-homem. Eu escolhi uma coisa e foi saúde visual, e eu vou fazer isso muito bem e vou entregar esse resultado. Então, assim, escolhe uma coisa e resolve esse problema. Não adianta falar que você vai resolver tudo. Então, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue fazer algo muito grande. Muito bom. Ralf, muito obrigado pela sua participação, né, pelo trabalho, né, parabéns pelo trabalho que você desenvolve aqui no Brasil. Se aparecer aqui por Goiás, aqui por Goiânia, estamos à disposição, estamos aqui para poder colaborar e ajudar, não só com as ODS, mas também com o trabalho de vocês aqui no que for possível. E conte sempre com a Sagres nesse trabalho. Legal, muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Lívia, pelo convite. Vamos voltar em Goiás com certeza. Já fomos em Goiás algumas vezes. Espero que ano que vem, e a gente tinha o planejamento para voltar esse ano, e a pandemia obviamente suspendeu, mas ano que vem a gente volta nesse estado que eu gosto muito daí. Bacana. Muito Obrigado, bom. gente. Muito bom. Valeu, Ralf. Abraço, tchau, tchau. Este é o Ralf, né? O Ralf Toenges. Ele que foi nomeado no último mês de setembro líder jovem da ONU e tem a responsabilidade, aí foi nomeado pelo grande trabalho que ele realiza focado na saúde visual e sendo aí uma das referências brasileiras em âmbito global, desenvolvendo aí projetos que possam ajudar, colaborar com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.